Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 756 agora. 756, né? Então, tratando ainda dos casos ainda, das características das obsessões. Mas vai longe, eu não vou tratar tudo não. Você sabe, nesse exato momento, você sabia que existe milhões de gravidez que chama-se pseudociese. Anota esse nome aí, gente, porque o burro aqui só fala, depois vocês têm que procurar. Existe milhões de gravidez cujo o nome pseudociese. Luiz, o que é isso? Gravidez pseudociese, Luiz? É a gravidez psicológica. Só que o nome científico é pseudociese. Mas onde você descobriu isso, Luiz? A gente traz, né? Existem milhões de mulheres nesse exato momento com todos os sintomas da gravidez. Eu vou usar agora o termo psicológico. Com todos os sintomas, avoluma-se o útero, avoluma-se o seio, avoluma-se as glândulas mamárias. Olha só para você ver. Avoluma-se todo o sistema endócrino da mulher. O que é avoluma-se o sistema endócrino? Porque quando a mulher está grávida, o sistema endócrino, ele trabalha 10 vezes mais que o organismo de uma mulher não grávida. Porque a exigência de hormônios naquele momento ali da gravidez é 10 vezes mais. Então, o organismo da mulher grávida é comparado pelos ginecologistas a um vulcão em erupção. Olha que coisa legal. Transformação. Células, moléculas, tudo ali está em erupção, está em transformação. Só que o interessante é que também na gravidez psicológica, que é na pseudociese, a mulher sente tudo que uma outra grávida na concepção também sente. O mais interessante que pode aquela mulher da pseudociese, ela pode ter tido uma relação, como ela pode não ter tido relação, que mesmo assim ela entra naquele quadro psicológico, aquela gravidez psicológica. Olha só para você ver que coisa. Aí você me pergunta assim, mas e aí? O que significa isso aí? O que significa, o que muitos não sabem, é que 99% destas mulheres, espíritos obsessores,
como numa forma de vingar-se dela de vidas passadas, introduz no útero dela um ovoide. E como ali aquele ovoide não estava na programação, eu não sei se você sabe, mas existe a gravidez psicológica quando ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo sem a presença do espírito. Existe a fecundação do espermatozoide no óvulo sem a presença do espírito. E ali avoluma-se o útero da mulher e é onde os espíritos das trevas aproveitam e introduzem aquele óvulo ali naquela formação disforme. Por que disforme? Porque a forma quem dá é o perispírito. Como ali não há perispírito e nem espírito, a formação ali é disforme. Gera-se ali um organismo físico disforme, mas o que sustenta aquilo ali é o transtorno psicológico da mulher, as síndromes, as neuroses dela, os transtornos dela. Porque ela é uma pessoa que já trouxe de vidas passadas aquelas disfunções todas. Por isso, vítima simbólica desses obsessores. E eles introduzem no útero daquela mulher aquele ovoide. E ali, aquele ovoide, ele avoluma-se. E o cérebro da mulher entende que um organismo encontra-se em formação dentro do organismo dela. Por isso o cérebro, ele descarrilha por todo o organismo aquilo que o organismo necessita para poder suprir as necessidades daquele feto, o qual o cérebro entende que é um feto. O cérebro entende. Por isso, as disfunções no sistema endócrino, por isso as disfunções hormonais, por isso o volume nos seios, nas glândulas mamárias, por isso o volume no útero, na barriga. Só que como ali é uma vingança dos obsessores, como ali não há perispírito e nem espírito, e sim tudo é psicológico, é um transtorno, é um processo obsessivo. Tá aí a chave agora. O que acontece? 4, 5 meses depois, aquela mulher põe para fora aqueles corpos que é tido como como se diz, um aborto espontâneo, um aborto natural. Você viu falar em aborto espontâneo
um aborto natural, pode ligar-se uma coisa com a outra que eu estou dizendo. Agora, não se generaliza, porque existe boa parte dessas mulheres que acontece isso com elas, que está relacionado à expiação e à prova dela e também do marido, da família, da genética, da árvore genealógica e todos. Mas de cada 100 casos, uns 20 está relacionado a esse processo de expiação e de prova. 80% está relacionado à intromissão, à interferência de obsessores. Então, quantos milhões de mulheres neste exato momento estão acreditando que estão grávidas, mas que tudo não passa de uma gravidez psicológica. Olha só para você ver como são as coisas. Quantos milhões de mães com depressão pós-parto? Ei, gente, se a gente for falar, gente do céu, é coisa demais. E você percebe que Kardec não esmiuçou dessa forma. Porque Kardec esperava que algum tonto aparecesse e esmiuçasse, explicasse alguma coisa. Quantos milhões de mães, nesse momento, sofrendo depressão pós-parto? Depressão pós-parto está relacionada a vários fatores. Mas um deles, o espírito reencarnante, ele é dotado de uma energia tão negativa, mas tão negativa, que ele odeia tua mãe. São espíritos que não se bicam. São espíritos que obsidiam um outro. E ao lado ali ainda tendo alguns obsessores daqueles dois. Então, tanto aqueles obsessores quanto aquele espírito no útero da mãe lança energias negativas de uma tal forma no sistema endócrino e no sistema neurológico daquela mãe que quando a criança nasce, aquela mãe é como, vamos assim dizer, é como um vulcão que entrou em erupção e de repente para de uma vez aquela erupção. E ao retirar a criança do útero da mãe, aquelas energias negativas todas que ele lançou no organismo da mãe, no organismo físico, e mais as energias que os obsessores ali por perto lançaram no organismo físico dela, desestrutura o sistema neurológico dela, o sistema endócrino dela, o sistema motor dela, o sistema nervoso da mãe, levando ela a essa confusão tão grande que é tida como depressão, desestruturando o sistema neurológico, impedindo que várias áreas do cérebro produza determinadas substâncias necessárias ao bom equilíbrio daquele organismo. Porque aquelas energias deletérias, aquelas energias negativas tão excessivas que interrompe os neurônios
interrompe o funcionamento dos neurônios, obstrui as sinapses dos neurônios, obstrui a epífise, a pineal, a hipófise e várias outras glândulas que as pessoas possuem no cérebro e no corpo. As energias dos obsessores obstruem estas glândulas de funcionar. E por falta daquelas substâncias, a pessoa entra em depressão pós-parto. Inclusive, você sabe, né, que existe várias substâncias sintéticas que são prescritas pelos psiquiatras, principalmente pessoas que não conseguem dormir. Existem vários medicamentos sintéticos, né? Então, o que acontece com essa mãe, depressão pós-parto? Enquanto perdura-se no teu perispírito e no teu corpo físico aquelas toxinas lançadas por aquele espírito que dentro do teu útero se encontrava e daqueles obsessores por perto ali que se encontravam, enquanto essas toxinas não são eliminadas por medicamentos ou por passes, água fluidificada, aquela mãe não se recupera. Milhões de mães com depressão pós-parto quase sempre vêm a óbito através do suicídio. Porque o transtorno é tão grande, mas tão grande, que é a mesma coisa que jogar você dentro de um vulcão em erupção. É o tamanho do transtorno que aquela mãe ali sente. Aí vem novamente a pergunta: mas onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Onde é que estão os mentores espirituais que eles não livram esta mãe desse sofrimento? Porque Deus permite que esta mãe passe por isso, já que ela está dando a oportunidade àquele espírito que reencarne? Deus, ele é incondicional. Deus é imparcial. Deus não interfere na nossa programação. Nós sujamos as nossas mãos, nós quem devemos lavar as nossas mãos. Você já ouviu aquele ditado? Roupa suja se lava em casa? Nós ainda temos que agradecer a Deus por Ele ser misericordioso e nos condicionar a oportunidade da reencarnação para quitar os nossos débitos para com aqueles espíritos. E se não existisse vida? E se por um acaso todos nós fôssemos lançados no inferno do fogo eterno e de lá nunca mais sairíamos? Ou no limbo? E aí? Esse é o Deus de Dante. O Deus que nós estamos tratando aqui é o Deus misericordioso.
é o Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O fato de Deus permitir que todos nós reencarnemos aqui na Terra, nas condições que nós nos encontramos, isso mostra o amor dele para com todos nós. Porque nós cometemos crimes tão terríveis que não mereceríamos nem aqui estar. Pelo menos eu. Mas a misericórdia do Pai é tão grande que ele concede. Aí você pode me perguntar assim, mas tá, esses obsessores levaram essa nossa irmã a óbito através do suicídio. Então quer dizer que não quitou o débito de vidas passadas? E você acha que a providência divina está preocupada com o tempo de 50, 60, 70, 80 anos aqui? Já que a providência divina tem conhecimento da imortalidade da alma? Existe a eternidade, gente. Se esses espíritos lutarem, degradando, se matando 1 bilhão de vezes, 10 bilhões de vezes, isso para Deus não é nada. O importante é Deus dando a oportunidade, através da imortalidade da alma, de que esses espíritos 10 bilhões de vezes se reencontrem. Agora você pode ter certeza de que um dia esses seres hão de se ajustarem. Você entendeu? Um dia. Você sabe por quê, gente? Porque o tempo de Deus, o tempo de Jesus, o tempo da justiça divina não é cronometrado em 12 horas, em 24 horas, em um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Não existe esse tempo lá não, gente. Não chegue na espiritualidade procurando relógio lá não, porque você não vai encontrar não. Leva o teu. Leva o teu. Porque se você procurar relógio lá, você vai quebrar. Você entendeu? O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é a eternidade. O tempo nosso é aquele que aqui na Terra nós consideramos. Morreu aos 53 anos. Gente, para com essa palhaçada. Morreu quem? Ninguém morre, não. Eu digo desse jeito com todo respeito. Ninguém morre, não. Não existe passado, não existe futuro. Para Deus tudo é presente. Para Deus. Para nós também um dia e tudo isso vai se tornar presente. Então, você consegue perceber quantos milhões de mães no mundo, nesse exato momento, sofrem de depressão pós-parto? Você tem noção de quantos milhões de pessoas encontram-se em clínicas tentando se recuperar dos vícios das bebidas e das drogas, lá colocados tudo por obsessores? Aliás, lá não. Obsessores que levaram eles a entrar nessa vida para humilhá-los moralmente e corporalmente, está aqui no livro dos médiuns, nós não esquecemos disso,
E depois de usar bastante aquele indivíduo, mas usar bastante, quando as trevas percebem que ele já não tem mais serventia nenhuma, abandona ele. E ele fica aí jogado na sarjeta. Aí a família tem que catar, levar e colocar numa clínica. Graças a Deus que existe clínica. Mas ele foi parar numa clínica graças ao auxílio dos obsessores de vidas passadas e os obsessores da vida atual. Mas como nós dissemos, não culpamos os obsessores 100%. 50% sim, porque 50% existe aquele ditado. O cão entra na igreja por quê? Porque ele encontra a porta aberta. Porque se ele não encontra a porta aberta, nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar esse assunto para depois nós voltar novamente no livro dos médiuns. Porque ainda não acabou o esmiuçamento, não. As várias características de obsessão. Você vai ver ainda as outras que tem para frente.